Olá, jovens, tudo bem? Sou o professor Franzella K, professor de matemática, e essa é a nossa segunda aula sobre o triângulo retângulo, só que agora vamos resolver algumas questõezinhas, alguns exercícios. Então, tá aí o primeiro exercício na tela, ó. A primeira que ele pede para calcular o valor de x nesse triângulo retângulo. Bom, recapitulando o que a gente viu na última aula, triângulo retângulo tem um ângulo medindo 90 graus. Os seus lados recebem apelidos, recebem nomes, né? A hipotenusa, ela é sempre o maior lado do triângulo retângulo, está sempre oposta ao ângulo de 90 graus. E os lados que formam 90 graus, no caso aqui, ó, esse e esse são os lados que formam 90 graus, são os catetos. Então, o x ele seria o cateto, que é o que a gente quer descobrir, e esse 5 aqui também seria um outro cateto. 13 aqui é a hipotenusa. Ela vai estar sempre oposta ao ângulo de 90 graus, tá bom? E com certeza vai ser sempre o mau lado do triângulo retângulo. Então, quando a gente for calcular esse x, ele vai ser menor que 13, ok? Então, se o x é menor que 13, ele não pode ser 23, não pode ser 19 e não pode ser 17. Concluindo, vai ser 12, com certeza vai ser 12. Mas vamos fazer a aplicação aqui do Teorema de Pitágoras, apenas para a gente exercitar um pouco, né? Fazer as contas, ó. Então, o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa aqui vai ser 13, ó. Então, 13 ao quadrado é igual, um cateto é 5, então fica 5 ao quadrado, mais outro cateto que a gente quer descobrir, que é x ao quadrado. Bom, 13 ao quadrado dá 169. 13 vezes 13. 5 ao quadrado dá 25. Eu vou passar logo para o segundo membro, aliás, para o primeiro membro, negativo, menos 25. Isso é igual a x ao quadrado. Logo, x ao quadrado é 169 menos 25, que vai dar 144. O x ele é um número positivo, porque lado comprimento é sempre positivo, que é elevado ao quadrado a 144, ou calcular a raiz quadrada de 144, que seria 12. Pronto, aqui o valor de x. Então, vamos para a segunda questão. Pronto, vamos para a questão número 2. Segunda questão diz assim: uma escada de 2,5 metros de altura está apoiada em uma parede, da qual o pé da escada dista 1,5 metro. Determine a altura em que a escada atinge a parede. Eu fiz aqui o esboço de uma parede e a escada ela está apoiada na parede, ó. Então eu vou fazer o desenho aqui do perfil da escada. Então, pronto. E essa escada aqui, ó, ela tem 2,5 metros, ou seja, 2,5 metros. Bem aqui diz que o pé da escada, que é esse ponto aqui, tem uma distância de 1,5 metro da parede. Então, essa distância aqui, ó, é 1,5 metros. Determine a altura em que a escada atinge a parede. Ele quer saber essa altura aqui, ó. Eu vou chamar de x. Bom, esse perfil aqui, percebe-se que ele tem o formato de um triângulo retângulo, onde 2,5 seria a hipotenusa, está oposta a 90 graus, 1,5 e x seriam os catetos. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, quadrado da hipotenusa, 2,5 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, igual a x ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. 2,5 ao quadrado é 2,5 multiplicado por 2,5, que é 6,25. 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, que dá 2,25. Eu passo para o primeiro membro. Tem uma aula aqui no nosso canal que eu digo como fazer uma multiplicação por um número, né, por dois números iguais terminados em 5. Por exemplo, ó, vamos só rever aqui, ó, 25 vezes 25. Quando você multiplica dois números iguais terminados em 5, o resultado vai terminar em 25. Aí olha o que você faz. Você pega agora o 2.
O sucessor do 2 é o 3. 3 vezes 2, 6. Então, vai dar 625. Como é 2,5 vezes 2,5, você vai ter uma casa decimal mais uma casa decimal, então você teria duas casas decimais, 6,25. E aqui, ó, 1,5 multiplicado por 1,5 é a mesma coisa. Esse resultado vai terminar em 25. Pega o 1, o sucessor do 1 é o 2, 2 vezes 1, 2. Como tem uma casa decimal em cada, conta duas, dá 2,25. Pronto, isso aqui é igual a x ao quadrado. 6,25 menos 2,25, ó, essa continha é fácil, dá 4. 4 igual a x ao quadrado, logo x é um número que é elevado ao quadrado, vai dar 4, só pode ser 2. Então, no caso aqui, o valor de x, o valor da altura dessa escada é 2. Só que se você notar aqui não tem opção, né? Eu acho que eu me enganei aqui em relação à opção, tá certo? Então, vamos tirar isso aqui. Então, a resposta aqui, a altura da escada seria 2 metros. Deixa eu colocar aqui, pronto. A altura da escada, 2 metros. Pronto, vamos agora para a terceira questão. Questão 3. Dois ciclistas partem de uma mesma cidade em direção reta. Um em direção leste e o outro em direção norte. Determine a distância que os separa depois de 2 horas, sabendo que a velocidade dos ciclistas é de 30 km por hora e 40 km por hora, respectivamente. Pronto, coloquei aqui os pontos cardeais para a gente fazer a orientação e fazer a figura. Então, vamos lá. O primeiro ciclista, ele vai para a direção leste. Então, vamos dizer que essa seria esse pontinho aqui, ó. Ele seria a cidade. Então, o ciclista vai para a direção leste. No caso aqui, nosso referencial para a direita. E o outro ciclista, que vai com essa velocidade de 40 km por hora, vai para a direção norte. Pronto. Então, essa seria essa orientação aqui. Colocar a setinha aqui para dizer que vai para o norte, para o leste, e colocar a setinha aqui para dizer que vai para o norte. Agora, ele falar uma coisa bem importante aqui, ó. Depois de 2 horas. Olha, gente, ó. O primeiro ciclista, a velocidade média dele é 30 km por hora. Significa dizer que em 1 hora ele vai percorrer 30 km. Isso se sua velocidade for constante, né? Vamos supor que ela seja constante. Então, se em 1 hora ele percorre 30 km, em 2 horas ele vai percorrer 60 km. Ele parte desse ponto, vai até esse ponto aqui, 60 km. Já o outro ciclista que vai na direção norte, a velocidade dele é 40 km por hora. Supondo que é constante, então em 1 hora vai percorrer 40 km. Como a condição do problema diz que é 2 horas, então em 2 horas vai percorrer 80 km. Então, quando sai dessa cidade, vai chegar até um certo ponto, distante da cidade 80 km. Aí ele pede exatamente a distância que os separa. A distância que os separa vai ser esse aqui, ó. Pronto, essa distânciazinha aqui, ó. E no caso seria x. Bom, novamente o nosso esboço, a nossa figura formou um triângulo retângulo. Aqui no caso, ó, 90 graus. E os pontos cardeais formam ângulos retos. Aplica o Pitágoras. X seria a hipotenusa, porque está oposto a 90 graus. 80 e 60 seriam os cabelos. Então, aplicando Pitágoras, x ao quadrado igual a 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Então, vamos lá. X ao quadrado igual 80 ao quadrado. Eu vou pegar só o 8, tá? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Como vai ficar elevado ao quadrado, eu vou colocar 2 zeros. Mais a mesma coisa aqui com 60 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Como está ao quadrado, coloca 2 zeros. 6.400 somado com 3.600 vai dar 10.000. Então, x é um número positivo que é elevado ao quadrado, vai dar 10.000. Então, ou então, raiz quadrada de 10.000, que corresponde a 100. Então, nessa situação, eles vão ficar distantes. Depois de 2 horas, mantendo essas mesmas velocidades, eles vão ficar distantes 100 km. Então, o item B.
Bom, eu vou fazer esse problema de uma maneira bem mais rápida, tá? Quer dizer, de uma maneira assim que você não precisa fazer tanto esses cálculos aqui. Como é que seria, professor? Tem um triângulo, eu até falei para vocês, é um triângulo pitagórico, o 3, 4 e 5. Não esqueça desse triângulo, 3, 4 e 5. E também comentei que existe triângulos semelhantes a este, 3, 4, 5, ou seja, proporcionais. Por exemplo, ó, esse outro triângulo maiorzinho que eu estou desenhando, esse lado vamos dizer que é 6, esse lado aqui vamos dizer que é 8. Então veja que os catetos aqui é 6 e 8, é o dobro de 3 e 4. Então a hipotenusa aqui vai ser o dobro de 5, então vai ser 10. Então esse triângulozinho aí, ó, o 6, 8 e 10. Se você notar esse triângulo, aqui tem 60, um cateto, o outro cateto é 80. Ou seja, os lados desse triângulo é 10 vezes maior do que o lado desse triângulo aqui. Ah, professor, mas esse aqui parece que está maior. Claro, as figuras não estão em escala. Agora, então, ó, se você pegar esse 8 e multiplicar por 10, vai dar 80. Ó. Se pegar esse 6 e também multiplicar por 10, vai dar 60. Então, para encontrar a hipotenusa x, basta pegar a hipotenusa aqui desse triângulo e multiplicar por 10. 10 vezes 10 vai dar 100. Ou seja, de imediato, né? Rápido, dá para fazer até mentalmente. Então, não esquece dessa dica não, tá? Essa dica aqui é muito boa. Ó. Aí você faz rapidamente, não perde o tempo. Então, se liga nesse triângulo, 3, 4, 5. Vamos lá? Vamos para a próxima. Questão número 4. Vamos aqui para a nossa quarta questão. A quarta questão pede para determinar o valor de x. O valor de x seria esse pedacinho aqui, ó, que vai desse ponto aqui até esse ponto. Ó, só destacar aqui, fazer um destaque melhor. Pronto, é o valor de x. Bem, pode ficar pensando, né? Professor, está falando sobre triângulo retângulo, mas aqui você tem duas circunferências tangentes, né? Elas têm esse ponto em comum, tangentes externas, onde nós temos aqui uma reta que é tangente às duas circunferências. Uma reta é tangente, uma circunferência, quando ela tem apenas um ponto, né, em comum com essa circunferência, no caso, com as duas circunferências. E aí, cadê o triângulo retângulo? O fato aqui, interessante, é que você pode formar, traçando determinadas medidas, pode formar um triângulo retângulo. Quer ver? Ó? Agora, antes de a gente fazer a figura, nós iremos lembrar aqui de uma propriedade bem interessante, ó. Propriedade das tangentes. Então, vamos aqui, ó. Vou desenhar aqui uma circunferência. Pronto, aqui uma circunferência. E vou desenhar uma reta tangente a essa circunferência. Pronto, uma reta é tangente à circunferência quando ela tem um ponto em comum. Esse pontinho aqui, que nós chamamos de ponto de tangência. Em seguida, eu vou traçar o raio dessa circunferência, que é a distância do centro a um ponto qualquer da circunferência. Então, daqui o centro. E esse raio que eu vou traçar, ele vai ter como extremidade aqui esse ponto de tangência. Ó. Pronto, então está aqui o raio. E existe uma propriedade que afirma que o raio ele forma com a tangente no ponto de tangência um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Professor, sempre isso? Sempre. O raio ele forma com a tangente, com a reta tangente no ponto de tangência um ângulo de 90 graus. Ah, então, ó, eu posso traçar dois raios, ó. Primeiro aqui e esse segundo, ó. Ah, já está formando uma figura aqui legal. Aqui a gente sabe que é 90 graus, ó. E aqui é 90 graus, de acordo com essa propriedade. E eu vou traçar mais um segmento. Vou colocar esse segmento aqui de azul, ó. É o segmento que vai do centro da circunferência maior até o centro da circunferência menor. E o fato que é bem engraçado, ó, é que essa primeira distância aqui, que vai do centro até esse ponto de tangência entre as circunferências, é o raio da circunferência maior. Essa medida aqui é o raio da circunferência maior, que é 9.
E essa outra medida aqui, ó, do ponto de tangência até o centro, é o raio da circunferência menor, que é 4. Ó. Formou aqui uma figurinha bonitinha, que é o trapézio. Ah, professor, mas cadê o triângulo retângulo? Sem problema. Olha o que eu vou fazer. Eu vou traçar um outro segmento que seja paralelo ao X, a partir do centro da circunferência menor. Olha aí. Pronto, ó, olha o segmento. Esse segmento aqui, eu estou afirmando que ele é paralelo ao segmento X e partiu do centro da circunferência menor. Se ele é paralelo, esse ângulo aqui, gente, é 90 graus. Pronto, formou aqui um triângulo retângulo. Vou destacar. Certo? Então, eu vou desenhar novamente esse triângulo, só que um pouquinho maior aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. Então, aqui, esse aqui seria um cateto, aqui seria outro cateto, ó, e aqui seria a hipotenusa. Aqui no caso é 90 graus. Essa medida aqui, esse cateto, é essa medida, ó. Tá? Esse outro cateto aqui é a medida, exatamente a medida X, porque eu disse que eram retas paralelas, ó, segmentos paralelos. Então aqui também vai ser X. E essa hipotenusa, ela corresponde exatamente à soma dos raios, ou seja, 9 mais 4, 13. Só está faltando encontrar esse cateto aqui, mas vai ser de boa. Por quê? Ó? Porque esse segmento todo aqui, turma, ó, esse segmento todinho aqui é 9, porque é o raio do círculo. Esse segmento menorzinho aqui, ó, ele corresponde ao raio do círculo menor. E no caso, o raio do círculo menor aqui, ó, ele é 4. Então, esse segmento aqui mede 4. Logo, esse cateto, ele vai ser um número que somado com 4 vai dar 9, ou seja, 5. Pronto. Então, temos aqui o triângulo retângulo formado. Hipotenusa 13, cateto 5 e cateto X. E lembra que foi o primeiro exercício que nós resolvemos nessa aula. O primeiro exercício que nós resolvemos, você tinha que a hipotenusa era 13, um cateto era 5 e o cateto era x. A gente aplicou Pitágoras, ó, 13 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, 5 ao quadrado é 25, né? Aí o 25 passa a menos 25, 169 menos 25 vai dar 144, igual a x ao quadrado. O x é um número que é elevado ao quadrado a 144, que seria 12. Pronto, seria o item meio de dado. Olha aí, questão bem bacana, né? Então, vai acontecer muito isso, você ter figuras que não são triângulos retângulos, mas você pode dividir a figura de modo que apareça triângulos retângulos. Então, pronto, gente, aí os nossos exercícios. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você aprendeu, compartilha, né? Curte, se inscreve no canal, tá certo? Isso ajuda muito, né? Ajuda muito a gente a motivar, fazer mais aulas, mais exercícios, mais vídeos, tá bom? Então, fica com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.